Pessoal, dando continuidade aos vídeos sobre o Oriente Médio, nesse eu vou falar muito concisamente sobre a guerra civil no Líbano, tá? Lembrando que nós temos vários vídeos que se referem aos conflitos no Oriente Médio. Depois vocês vão dando uma olhada, tá? As questões árabe-israelenses, a guerra na Síria, a questão do Estado Islâmico, a Revolução Iraniana, tá? E ainda tem alguns que eu ainda vou gravar. Então vamos lá, guerra civil no Líbano. O Líbano também, localizado no Oriente Médio, é formado por vários grupos étnicos religiosos. A gente pode dizer que ali há uma divisão, ou pelo menos no começo havia uma divisão muito equilibrada entre cristãos maronitas, que a gente pode dizer muito simplesmente como católicos orientais, que são os cristãos maronitas, os muçulmanos sunitas e xiitas, e também os chamados drusos. Ali, como composição étnica, nós temos palestinos, gregos ortodoxos, armênios, protestantes, além de católicos, que são os cristãos maronitas. Enfim, há uma riqueza cultural e diversidade étnica muito grande, mas que ao mesmo tempo levou a grandes conflitos internos. Para entender um pouquinho esses conflitos internos, que a gente precisa mencionar que... aqui é difícil, gente. Sempre tem que passar um carro de som para atrapalhar, né? O Líbano viveu vários períodos de dominação estrangeira, com destaque especial para a ocupação francesa no território do Líbano, durante a época do chamado imperialismo. Quando foi em 1926, o Líbano decretou a sua república, só que ainda não conseguiu a sua independência, tanto que a França só retirou-se definitivamente do Líbano em 1934, só que quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, que vai de 39 a 45, o Líbano mais uma vez viu seu território ser ocupado, tanto por franceses quanto por britânicos, ingleses. Bom, qual era a intenção da França e dos britânicos ao invadir o território libanês durante a Segunda Guerra Mundial? Impedir o acesso dos alemães ao petróleo. Esse era um ponto extremamente importante. Em 1943, o Líbano conquistou a sua independência e a partir dali houve uma divisão muito equilibrada dos cargos administrativos entre os diferentes grupos étnicos e religiosos que existiam ali, que conviveram durante grande tempo sem grandes conflitos. Claro que haviam conflitos, mas não eram tão grandiosos perto da diversidade que existia naquele momento. Só que esse equilíbrio que havia sido conquistado com a independência em 1943 no Líbano foi abalado desde 1948, quando fundou-se o Estado de Israel, e aí muitos palestinos fugiam da perseguição, da guerra, e iam para a região do Líbano. Esses palestinos que migraram para o Líbano, eles abalaram e desequilibraram a política, a questão étnica e religiosa no país. Porque aquela divisão que parecia muito clara e muito limpa, ela passou a ser diferente, porque agora nós tínhamos mais palestinos na região. Bom, outro motivo de desequilíbrio foi uma guerra civil no Líbano que ocorreu de 1975 a 1990, porque a Síria queria anexar o território libanês. E outra razão também foi um atentado do grupo Falange Cristã Maronita a um ônibus que levava palestinos e muçulmanos. O estopim para ter um problema maior dentro do Líbano foi justamente esse atentado desse grupo Falange Cristã Maronita ao ônibus que levava palestinos e muçulmanos. No interior do Líbano, confrontos armados aconteciam entre cristãos maronitas e árabes muçulmanos, mas a gente vai perceber que o real problema, não o real problema, todos eles eram reais, mas o maior problema foi causado pelos próprios refugiados palestinos. Porque eles criavam bases estratégicas no sul do Líbano, depois vão para o norte do Líbano, para atacar o governo israelense. Só que o governo israelense devolvia e respondia a esses ataques. E quem pagava muito caro por isso, além dos próprios palestinos, era a população libanesa. Então isso tornou ainda mais grave os conflitos na região. O fim da guerra mesmo no Líbano, a gente vai acompanhar que vem pela deteriorização do próprio país, desgaste desses grupos todos envolvidos, mas principalmente em 1990, quando Saddam Hussein, que estava no poder do Iraque, invade o Kuwait, gerando uma outra guerra que eu vou gravar um próximo vídeo, que é a Guerra do Golfo.
Ali naquele momento o desgaste estava muito grande e o Líbano já não se sustentava mais diante de tantos conflitos internos. E após os atentados de 2001 nos Estados Unidos, a violência se intensificou absurdamente no Oriente Médio. E na atualidade, o Líbano sofre com grupos políticos que apoiam e outros grupos que repudiam, são totalmente contrários, à permanência de Bashar al-Assad, que é o presidente da Síria, ditador, que está há anos no poder, e que inclusive causou guerra na Síria, que é também tema de um dos nossos vídeos, tá? Guerra na Síria, falando só sobre a guerra na Síria. Então, por conta desse confronto e dessa divisão dentro do próprio Líbano, de grupos que apoiam e outros que repudiam o governo na Síria, a gente tem muitos conflitos, inclusive uma atuação muito grande de um grupo radical dentro do Líbano, que é o Hezbollah, que foi fundado no Líbano, um grupo radical islâmico xiita. Todos aqueles que a gente mencionou no vídeo anterior, né, a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, o Talibã, eram grupos radicais islâmicos sunitas. O Hezbollah é um grupo radical islâmico xiita. Por isso que hoje é muito difícil definir quem é mais radical, porque ambos têm integrantes extremamente radicais. E o Líbano, então, também ainda sofre com esse antagonismo, essa divergência, tanto pela sua composição étnica, mas principalmente hoje por divergências políticas. Tá ok? Eu vou desligar então para nós. Depois no próximo vídeo eu falo sobre a guerra no Golfo. Um beijo para vocês.